Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e o novo resultado do segundo trimestre de 2026. Pessoal, o Banco do Brasil desabou na cotação hoje, tá? A ação chegou a custar R$ 18,99. De fato, o mercado estava acreditando que o balanço seria extremamente ruim, né? O próprio Itaú BBA estava projetando um lucro na casa de apenas 2,9 bilhões de reais, o que é um lucro extremamente baixo. Porém, o banco acabou surpreendendo e lucrando os seus 3,9 bilhões de reais, o que acabou aí consequentemente indo muito além das expectativas que o mercado esperava. Isso mostra para nós, né, o tamanho do Banco do Brasil, porque mesmo com uma inadimplência crescente nesse trimestre, o banco conseguiu reportar um resultado acima do que o mercado espera, justamente porque o custo de crédito já começou a se reduzir. Então, já estamos observando os primeiros sinais de recuperação do lucro do Banco do Brasil. E agora a perspectiva para o segundo semestre de 2026 é para uma recuperação gradual da rentabilidade, tá? O próprio banco manteve o seu guidance, isso daqui é um sinal muito positivo, muito mesmo, tá? Porque o mercado estava esperando de que o guidance seria revisado para baixo e o Banco do Brasil, pela primeira vez aqui em muito tempo, né? Porque vários trimestres consecutivos o banco ficou rebaixando o guidance foi mantido em 18 a 22 bi de lucro projetado para o ano de 2026. Então, muito provavelmente o banco já a partir do segundo semestre terá uma recuperação mais acelerada do seu resultado. Fora também que o custo de crédito foi mantido. O mercado estava esperando que esse custo iria aumentar e isso não aumentou. Então, muito provavelmente, vamos ver qual será a reação do mercado amanhã nas ações. Vou dar o meu chute, tá? Depois me corrijam aí, pessoal. Puro chute, posso estar totalmente errado. Eu acho que as ações amanhã vão subir, tá? Porque foi além do que o mercado esperava. O mercado ele trabalha com expectativas. Às vezes, quando a expectativa está muito deprimida, qualquer sinal leve de esperança já pode fazer os preços acabarem subindo, tá? Essa é minha visão com o Banco do Brasil. Mas eu vou citar aqui um segredo que pode fazer o Banco do Brasil estar extremamente barato, projetando uma recuperação, a ação poderia subir mais de 100% e pagar bons proventos para os seus acionistas. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. O Banco do Brasil é minha maior posição da carteira de ações do canal. Perceba que eu tenho 36% de toda a minha carteira nas ações do Banco do Brasil. E essa posição que eu carrego no banco já não é de hoje. Eu tenho ações do Banco do Brasil desde 2022 e de lá para cá eu venho acumulando uma rentabilidade total de 82% desde ganho de capital e reinvestimento dos próprios dividendos da empresa, provando que Banco do Brasil, olhando para uma lupa de longo prazo, foi um excelente investimento. O problema é o preço que você paga. Por ser uma empresa cíclica, não dá para você pagar qualquer preço, né? Como você paga no Itaú, como você paga numa empresa mais previsível. Se nem nas previsíveis você pode pagar caro, quem dirá na cíclica? Na cíclica você tem que ser ainda mais rigoroso com o seu preço de entrada. O Banco do Brasil, por ser o maior player do agronegócio aqui no país, ele fica suscetível à volatilidade intrínseca das commodities. Ou seja, a soja caindo, o milho caindo, a arroba do boi, todos esses produtos agrícolas desvalorizantes pode fazer o Banco do Brasil sofrer no lucro por conta do aumento da inadimplência. Agora, tratando-se do resultado, que acaba sendo o principal fator a se analisar nesse vídeo, o banco surpreendeu, né? Lucro líquido de 13,9 bilhões, aumento em relação ao último tri, margem financeira bruta, crescimento, isso aqui é muito bom,
despesas administrativas do banco seguem muito boa e a receita de prestação de serviços, o banco cresceu. Isso foi um fator extremamente positivo, porque enquanto o Itaú, o Bradesco e o Santander estão desacelerando na sua receita de prestação de serviços, o Banco do Brasil, em comparação, segue aumentando esta faixa. Isso aqui é muito bom. Então vai muito além desse lucro, porque grande parte do lucro foi consumido por provisões. Não fosse isso, o resultado do Banco do Brasil poderia estar em 10 bilhões, muito parecido com o que está reportando o Itaú, tá? Então só para você ter ideia do que eu estou falando aqui para vocês, porque o Banco do Brasil, quando você pega, né, o índice de eficiência dele é o melhor do país, tá? É o melhor do sistema bancário. O índice de eficiência, que mede o quanto o banco gasta para gerar mais receitas, está de apenas 28%. O do Itaú fica em 37%, o do Bradesco em 56% e o do Santander também é extremamente alto. Então perceba que o Banco do Brasil é o que tem o menor índice de eficiência, o que tem o melhor controle de custos em comparação com os outros bancões privados. E isso aí poderia fazer o quê? Caso o cenário melhore, a inadimplência volte a ceder, o banco poderia dobrar o seu lucro, mais do que dobrar seu lucro, dando um resultado acima de 10 bilhões por trimestre. Porque se mesmo num cenário estressado como está agora, o banco está reportando 4 bi por trimestre, 3,9 bilhões, quem dirá quando, né, esse cenário melhorar, o banco pode aí destravar bastante valor para os seus acionistas. A margem gerencial segue crescendo, outro fator positivo, o custo de crédito do banco caiu. Isso aqui foi muito bom, tá? Simboliza que parece que o pior está ficando para trás, concretizando aquilo que a gestão falou de recuperação em W. A gente teve queda de lucros em 2025, um leve aumento no trimestre, queda de novo no primeiro tri e agora um outro sinal de recuperação. Então, se esse W estiver certo, o banco vai aumentar os seus resultados para os próximos trimestres. Eu acredito que isso vai acontecer por quê? Não por puro chute, por matemática. Eu parei para olhar aqui o balanço do Banco do Brasil e parei para perceber num sinal. Olha o quanto o banco provisionou para esse trimestre. Ele provisionou menos do que o necessário. Pablo, mas isso é ruim. De fato, quando você olha para o curto prazo, a inadimplência, tanto para a pessoa física, segue aumentando. Perceba que subiu para 8,4%. Péssimo sinal, horroroso, tá? A inadimplência do agronegócio também segue aumentando, péssimo sinal. Só que sabe qual que é o sinal bom aqui disso tudo? O banco provisionou menos que o necessário. Então ele já observa de que os efeitos da MP 1376, se não fosse esse MP, pessoal, eu não acreditaria, tá, na recuperação do Banco do Brasil por curto prazo. Mas, como essa MP foi aprovada no Congresso Nacional em julho, pretende fazer com que mais de 100 bilhões sejam destinados para os produtores rurais, para poderem renegociar as suas dívidas e estenderem o prazo de carência. Se isso de fato acontecer, que vai acontecer, é questão de tempo, o Banco do Brasil pode ter um grande alívio na inadimplência voltada ao agronegócio. E, consequentemente, com essa inadimplência cedendo, o banco abre espaço para uma recuperação mais linear da rentabilidade. Uma prova de que ele prevê isso é que ele acabou provisionando menos, então ele acredita nessa recuperação. Outra prova é o próprio guidance do Banco do Brasil. Perceba que o guidance do banco foi mantido, tá? Em 18 a 22 bilhões de lucro. O mercado estava acreditando que esse guidance seria reajustado para baixo, né? Não aconteceu. O banco manteve as suas projeções, manteve a projeção de custo de crédito, receita de prestação de serviços manteve a projeção, despesa administrativa manteve, lucro líquido manteve. Então perceba que foi muito melhor do que o esperado. Essa é a minha visão. O único ponto negativo no curto prazo é a inadimplência, mas de restante o banco melhorou, tá? Melhorou seu lucro, melhorou suas perspectivas, mas isso é gradual. Não vai acontecer de uma hora para outra. Veja o que aconteceu com o Bradesco. O seu trabalho como investidor é pagar barato. E agora, o Banco do Brasil anunciou novos proventos para os seus acionistas, tá? O provento do banco está baixo no curto prazo por conta do payout baixo e desse lucro amassado. Mas quando esse lucro recuperar e o payout voltar a aumentar, o dividendo do Banco do Brasil pode superar mais de 2 dígitos, tá? Podendo pagar mais de 10% ao ano em dividendos nestas cotações atuais. Tá bom, Pablo, você falou, já sei, Banco do Brasil recuperou, legal, a perspectiva é de recuperação
para os próximos trimestres. Só que agora, será que a ação tá barata? Vamos colocar isso aqui nos cálculos. Sim, pessoal, a ação tá barata, cotada pela metade do valor patrimonial. Somente para o Banco do Brasil voltar a ser cotado pelo seu valor patrimonial médio, opa, sem querer sair aqui da tela, pelo seu valor patrimonial médio, pessoal, a ação do banco simplesmente teria que subir uma vez, dividido por 0,57, o banco teria que subir 75% na cotação. Em mercados mais eufóricos, o Banco do Brasil já chegou a ser cotado em 1,5 vezes o valor patrimônio, tendo um potencial de alta de 154% no preço da ação. Simplesmente o banco poderia dobrar de preço apenas para o ROI voltar à sua normalidade, de 13, 14 a 15%. Então perceba, olha o quanto o Banco do Brasil segue descontado. E o provento, né, tende a ser alto. Por quê? Hoje o valor de mercado do Banco do Brasil é de 108 bilhões de reais. Se simplesmente o banco reportar um lucro de 30 bilhões projetado para 2028, 2027, o banco estaria por 3,6 vezes o lucro. E se ele voltar a pagar um payout de 40%, o yield do banco poderia ir para 11% ao ano na sua média, mostrando que o dividendo poderia superar os 2 dígitos e mais ainda você teria o potencial de valorização no preço da ação. E o retorno embutido do lucro poderia ser alto, porque o banco voltando a ter um ROI na casa de 15%, ficando mais em linha com o seu custo de capital, o Banco do Brasil poderia crescer a uma taxa de 10,5% ao ano na média, projetando de que o Banco do Brasil terá 10,5% ao ano na média, supondo de que a ação suba 100%, para uma lupa de 4 anos, para bater o gap do valor patrimonial, o banco daria 18,8% ao ano na média. E aí você faz a seguinte conta. Você coloca 18,92, soma com 10,5% de lucro e soma com provento de 11% ao ano. Você teria um retorno embutido na ação do Banco do Brasil de mais de 40% ao ano, olhando para os próximos anos, mostrando que esse resultado já está amplamente precificado pelo mercado. E mesmo no curto prazo, o Banco do Brasil continua com lucro muito bom, pessoal. Você colocar aqui, ó, né? Você ainda tem 20 bilhões projetado, 18 bilhões fechados, que dá um PL de 6 vezes, que não é caro. Então perceba que no mesmo cenário estressado, o Banco do Brasil está lucrando bastante, né? Seus 18 a 20 bi por ano, o que é um resultado muito bom. E aí, consequentemente, para você que pensa a médio prazo, pode ser uma tese bem interessante, tanto para você que olha para ganho de capital e também para valorização, né? Ganho de capital, valorização e bons proventos que o banco pode pagar ao acionista. Fora que o patrimônio líquido vai continuar crescendo, né? Teve essa leve redução mês de trimestre, totalmente natural por conta de pagamento de proventos, mas nos próximos trimestres o patrimônio líquido do Banco do Brasil pode continuar crescendo, aumentando e, consequentemente, né, o banco volte a dar aí um valor interessante para os seus investidores. O bom do banco é que ele segue muito descontado, o cenário já engloba os riscos recentes, qualquer recuperação, a ação do banco já poderia passar a performar muito bem. Então, meu veredito, bons resultados. Não, não é bom, né? Não diria que é bom. É menos pior do que a gente esperava. Bom resultado vai ser quando ele recuperar essa rentabilidade, voltando para 5 a 6 bi de lucro, mas é menos pior do que a gente esperava. Então isso aqui já é um sinal positivo de que a recuperação já está começando a acontecer de uma forma mais visível nos resultados do Banco do Brasil. E claro que para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui, né, com um belo benefício para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa. Ela é show de bola. Primeiro ponto que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir, é sua para sempre, para a sua vida toda. E mais barato do que o preço de uma pizza, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. E ainda por cima aí, ela é totalmente automatizada, atualiza a qualquer minuto, a cada segundo. Então só benefícios. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu deixei disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e quais são suas expectativas. Em particular, tem o banco na carteira. Acredito na recuperação, será gradual e lenta, mas pequenos sinais
já podem mudar completamente a performance da ação olhando para o médio prazo. Porque o mercado está tão pessimista que qualquer sinal de melhora já é motivo para jogar os preços lá em cima. Para provento, o investidor vai ter que ter paciência, né? Até ele voltar a aumentar o payout e reportar um resultado além do seu custo de capital. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus, até um próximo vídeo e fui!